De volta com o Bola Oval aqui na TV Cidade para o segundo bloco. Agora vamos acompanhar então a reportagem, né, que a gente fez algum tempo atrás no blog do 11 Jardas sobre o flag football, como ele é praticado aqui no Brasil, explicando alguns conceitos básicos. Vamos conferir então, melhor do que falar é assistir, né? Vamos conferir. O que é o flag football? O flag football é uma modalidade de futebol americano. É uma versão bem mais simples do esporte, sem a linha de scrimmage, sem a pancadaria. É mais habilidade, agilidade, é um jogo muito mais rápido. Ela dá o fundamento para jogar futebol americano. Então, mesmo nos Estados Unidos, é uma modalidade de inserção no futebol americano. Você vê muito em colégio, muito crianças menores, apesar de lá já ter o full pads, mesmo nas categorias mais baixas, mas o flag é uma modalidade para o pessoal pegar fundamento. Aqui no Brasil ela começou como uma porta de entrada para o futebol americano. Hoje já é difícil ter equipamentos, há uns 7 anos atrás era mais difícil ainda. Então foi uma forma que os brasileiros tiveram como uma porta de entrada para o futebol americano. A dinâmica é a mesma do futebol americano. Fazer um touchdown. Assim como o futebol americano, o objetivo é a conquista de território. Então as regras são basicamente as mesmas. A gente tem 4 tentativas para alcançar o meio do campo e depois mais 4 tentativas para marcar o touchdown. E é conquistar o território adversário até chegar na zona de pontuação, que é end zone, e marcar o touchdown ou fazendo um field goal. Quais são os equipamentos necessários para a prática do flag? Boa vontade, correr bastante. É a bola, bola oval, famosa bola oval. O protetor bucal, que você fica lindona com ele. Campo legal, gramado decente, se possível. O que está em falta no Brasil. Como equipamentos obrigatórios, a gente precisa da chuteira, que ajuda bastante, e basicamente precisa só do cinto de flag, que basicamente substitui todo o outro equipamento que a gente vê no full pads, que é capacete, shoulder pad, os protetores de coxa, porque no flag a gente não tem o contato, a gente não tem o tackle, que é a derrubada. Então no flag a jogada ela para no momento que se puxa a flag. Dessa forma é o único equipamento necessário, o contato é reduzido, a jogada para quando puxa a flag, então o mais importante é o cinto com as 2 flags. Existem, na verdade, várias modalidades de flag. O flag que a gente tem jogado no Brasil é a modalidade que a IFAF reconhece, que é a Federação Internacional, que é o flag 5 contra 5. Então em campo são 5 jogadores do ataque contra 5 jogadores da defesa. Hoje no Brasil a gente joga o flag 5x5 e o flag 8x8. Existe alguma diferença de regras entre o flag masculino e o feminino? Não. Assim, para São Paulo a gente tem o feminino mais um 5x5, não tem campeonato 8x8 feminino. Então pensando em 5x5 a regra é a mesma tanto para o masculino quanto para o feminino. A única coisa que muda é o tamanho da bola. O masculino joga com a bola oficial adulta e o feminino joga com a bola juvenil. No masculino tem homem, no feminino tem mulher. O tempo de jogo são 2 tempos de 20 minutos, um intervalo de 2 minutos entre os tempos. O 5x5 ele não tem tantas paralisações, teoricamente ele só para no 2 minutes, né? Então, mas geralmente um jogo demora por volta de uns 50 minutos, 1 hora. 1 hora, é uma vida, 1 hora. A gente já chegou a jogar jogos que demoraram entre 2 horas, 2 horas e meia. Como as regras são as mesmas do futebol americano, tem o 2-minute warning, no 2-minute warning cada passo incompleto a jogada para. Então tem as paralisações de praxe e pode chegar a ser um jogo bem longo, em torno de 2 horas. Qual o tamanho de um campo de flag? São 25 jardas de largura e 70 de comprimento. E no 8x8 são 80, contando as 2 end zones por 30. Como funciona a regra dos downs no flag? Qual o avanço mínimo? O avanço mínimo são 25 jardas para o meio de campo. Eu tenho 4 chances. Passou meio de campo, mais 4 até end zone? Mais 4 até end zone, mais 25 até end zone. E no 8 contra 8 já é mais parecido com a regra do futebol americano, são 4 downs para 10 jardas, não conseguindo os 4 downs, aí chuta ou entrega a posse para o adversário. Existem chutes no flag? Field goal, kickoff? Não existe field goal, não existe
chute, nenhum tipo de chute. O único chute é chutar o adversário mesmo. Que seria uma falta. Chuta sem o juiz ver. No 8 contra 8 existe kickoff, existe punch. Na regra hoje do 8 contra 8 a gente tem field goal, apesar de poucas equipes utilizarem, mas existe sim, está previsto os chutes no 8 contra 8. No flag, o que encerra a jogada é ou a bola morta, qualquer contato com a bola no chão, um passe incompleto, ou se o jogador derruba a bola, o que seria um fumble no futebol americano, no flag é considerado bola morta e para a jogada. Ou no caso de uma jogada que está correndo, a retirada da flag ao invés do tackle, a jogada é dada como acabada. O objetivo é não ter nenhum contato físico, né? Existe, mas o objetivo é não ter nenhum contato físico. O ball carrier ele não pode ter nenhum contato com os defensores, é considerado stiff arm, é considerado um bloqueio legal. Então o ball carrier ele não pode ter nenhum tipo de contato com o defensor que está vindo tirar a flag dele. Não pode dar tapa, não pode dar stiff arm, esses contatos não são permitidos. No 5x5 não existe bloqueio, o bloqueio do 5x5 é você ficar parado. Quando alguém do seu time recebe a bola e está com a posse de bola, todos os outros jogadores devem parar no local e ficar. Se você, porventura, parar na frente de um defensor e atrapalhar ele ali, você está parado. Você tem o direito de lugar e você pode ficar ali. Contatos permitidos que a gente tem no flag são os bloqueios na linha, então, da mesma forma, mão espalmada na região do peito. Os bloqueios de bump, cornerback e wide receiver são permitidos também. Então, as grandes diferenças são nos contatos com e do ball carrier. Quais são as formas de se pontuar no flag e quantos pontos vale cada uma? Mesma coisa do futebol americano, touchdown, que vale 6 pontos. Você pode escolher marcar uma jogada extra de 1 ponto, que é da linha de 5 jardas, ou você faz uma jogada da linha de 12 jardas, que vale 2 pontos, ou safety de 2 pontos. No 8x8 também touchdown, valendo 6 pontos, a conversão de 1 ou de 2 e o field goal, que existe também valendo 1 ponto. Tô aqui com o Dan Miller, ele que é head coach do São Paulo Storm, do time do Full Pad masculino e do time também do flag, da seleção brasileira. Então, Dan, ninguém melhor que você para responder aí. Qual a importância do flag football para quem pretende ir pro Full Pad? Acho que o flag football ele é importante por diversas razões. Assim, você pode ser uma ferramenta de aprendizado, pode ser uma ferramenta de recreação. Para as crianças que estão começando, dá para aprender muito fundamento de futebol americano. Apesar de não ter contato, apesar de não ter o tackle propriamente dito, aqui você aprende muito recepção, você aprende o passe, você aprende a se movimentar em campo, é super importante e válido também participar ou aprender bastante do flag e depois fazer essa transição para o futebol americano. O Cronos esse ano está fazendo a transição para o Full Pads, né? O time tradicional do flag esse ano mudando para equipado. Qual a importância do flag football para quem pretende ir para equipado? Cara, o flag football, como eu falei, é uma modalidade que te possibilita entrar no mundo do futebol americano, ela possibilita entender os fundamentos, ela dá muito fundamento, dá muita base, tanto que é utilizada dessa maneira nos Estados Unidos também, como a incursão no futebol americano. Hoje, com o futebol americano mais difundido, tem muita gente que já entra direto no futebol americano, mas há 7 anos atrás, lá quando eu comecei, o flag era a melhor forma de se aproximar do esporte. Então é realmente a porta de entrada, é o beabá, é pegar fundamento e começar a se desenvolver para a pancadaria que vem depois do futebol americano. Tá, então, matéria bem completinha aí, né, para quem tinha dúvida sobre o flag. E no próximo bloco, então, aqui no Bola Oval, vamos fazer um esquenta para a final da 4ª Supercopa São Paulo de futebol americano da FEFASP. Não sai daí, daqui a pouquinho no Bola Oval.